grupo de historiadores e arqueólogos amadores descobriu um palácio perdido da dinastia Tudor. Várias gerações de moradores da aldeia de Colly Weston, na Inglaterra, cresceram ouvindo as pessoas mais antigas contarem que ali naquela localidade existia um antigo castelo perdido da dinastia Tudor e que nesse castelo havia vivido a mãe de um rei. A mãe em questão é Lady Margaret Beaufort, mãe de Henry VII e avó de Henry VIII. Lady Margaret adquiriu esse palácio em 1487, ele foi bastante importante durante o século XV, mas com o final da dinastia Tudor no século XVII, ele acabou deixando de ser usado. Com o passar do tempo, objetos desse palácio foram sendo vendidos, ele foi aos poucos sendo desmanchado e novas construções foram sendo criadas no lugar, até que ele praticamente desapareceu e virou só uma história que as pessoas dessa aldeia contavam. Porém, na aldeia de Colly Weston existe um grupo de historiadores amadores, pessoas que gostam de pesquisar a respeito da história da Inglaterra, e foi aí que o jogo virou. Em 2017, esse senhor de casaco verde, que se chama Close, se tornou o presidente dessa associação de historiadores amadores. Não que ele se interessasse por pesquisa histórica, mas porque o tio-avô dele tinha sido presidente e pouco antes desse tio-avô morrer, ele prometeu que assumiria esse lugar. E aí o Close decidiu fazer algumas mudanças. O grupo estava meio caidinho, meio desanimado, o número de participantes tinha diminuído drasticamente, e aí o Close transformou o boletim informativo que era impresso em um boletim enviado por e-mail, criou redes sociais, deu uma modernizada e, mais do que isso, ele questionou os membros sobre o que eles gostariam de fato de pesquisar, o que era o interesse deles, e todos foram categóricos ao afirmar que eles queriam investigar a respeito do tal palácio perdido da dinastia Tudor. Eles não tinham muito dinheiro, mas eles tinham muita boa vontade. Eles passaram vários meses pesquisando em mapas da região, registros antigos, até que eles chegaram em um ponto da pesquisa em que eles não conseguiam mais avançar. Mas foi aí que eles conseguiram entrar em contato com a Rachel Delman, uma historiadora da Universidade de Oxford, e a partir desse momento eles conseguiram ter acesso a vários arquivos históricos. A essa altura, a história de que eles estavam em busca do Palácio Perdido já tinha se espalhado, e eles acabaram conseguindo angariar vários novos membros. E eles conseguiram também juntar dinheiro suficiente para contratar uma empresa de alta tecnologia para fazer uma varredura geofísica com drones ali naquela região. E eles fizeram também um estudo de penetração do solo, onde foi descoberto que existiam ali naquela região objetos criados pelo homem. Ou seja, tinha vestígio de alguma coisa que foi construída ali e que se perdeu ao longo do tempo. Em maio do ano passado, eles conseguiram encontrar os primeiros vestígios de paredes desse palácio, então arqueólogos profissionais foram chamados para analisarem e poderem comprovar que, de fato, eles tinham uma descoberta histórica ali. Eles pretendem criar um modelo digital desse palácio que possa ser exibido em um novo museu que foi inaugurado na igreja desse pequeno vilarejo. Em algumas escavações, eles conseguiram encontrar pisos de lajes e partes de muros. As escavações na região são bastante difíceis porque hoje em dia ali praticamente tudo é propriedade privada, então para poder escavar em busca desse palácio, eles precisam de autorização dos proprietários, que dão autorização para que seja escavado durante um momento, seja descoberto, mas depois a propriedade volta a ser deles. Então a janela de tempo que eles têm para fazer essas descobertas não é muito longa. Aqui é importante salientar que mesmo que seja considerado um monumento histórico, por lei, eles não têm direito de ter acesso ao local apenas por ser um monumento histórico, já que é uma propriedade privada. Historiadores e arqueólogos comentaram o assunto dizendo que não é incomum descobertas sobre esse período histórico, mas que é um feito notável por ter sido uma descoberta feita por um grupo que não é profissional. E foi assim que um grupo de historiadores e arqueólogos amadores descobriu um palácio perdido da dinastia Tudor.